Mais uma vez o padre vem trazer essa palavra forte. Ontem eu fiquei impressionado, gente, com o testemunho. Quando o padre conta esses causos, né? É impressionante. A gente acorda para ver que o mundo espiritual existe. E não é contra homens de carne e sangue que a gente luta. Por isso reza essa Ave Maria agora, pedindo que o seu coração esteja aberto a crescer a fé no mundo espiritual. Nessa batalha que nós não vemos, mas em Cristo Jesus lutamos como vencedores certos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso querido Padre Roberto, bem-vindo, está entregue ao exército. Como é bom estarmos na presença de Deus. Como é bom estarmos permitindo ao Senhor que restaure em nossa vida todo o seu plano e o seu projeto original. Porque tudo que o Senhor fez, o nosso eterno Pai, fez através do seu Filho, na força do Espírito Santo, Ele faz para restaurar a humanidade inteira, para restaurar todo o universo. E o Senhor faz isso restaurando a sua obra mais bela, a sua obra-prima, que é a pessoa humana. Porque o Senhor ama infinitamente a sua obra maravilhosa. E tudo que Deus faz é belo e maravilhoso. Por isso, você é uma pessoa bela, você é uma pessoa maravilhosa. E Deus criou você bom. Por isso que nós estamos aqui na presença de Deus. Estamos aqui na presença de Jesus e como é bom estarmos recebendo a força do Espírito Santo. Eu já disse e vou repetir. Porque o inimigo de Deus odeia os sacerdotes, os jovens e as famílias. Ele odeia os sacerdotes porque são eles pessoas humanas, mas consagradas pelo sacramento da ordem, que é um sacramento de serviço, e todo sacerdote nós temos autoridade dada por Deus e pela igreja, não mérito nosso, de dizer ao pão, isto é o meu corpo, e ele se torna corpo. De dizer a uma copa com vinho, um cálice, isto é o meu sangue, e ele se torna sangue. De dizer a um pecador, eu te absolvo, e todos os pecados são absolvidos. De impor as mãos sobre uma pessoa, e ela receber, através da mão do bispo, que é o sumo sacerdote, através da crisma, recebe todo o poder do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Obviamente, a obra de Deus passa pelos sacerdotes e o inimigo, ele não quer que a obra de Deus seja restaurada. Porque nós sabemos do estrago que ele fez no Éden com os nossos primeiros pais. Nós sabemos como ele derrubou a humanidade inteira, mas sobretudo nós sabemos de como Deus restaurou a humanidade inteira através de Jesus, o novo Adão. Então, naturalmente, nós já dizemos com toda franqueza que todos os sacerdotes do mundo inteiro são atacados, são tentados, mas que o próprio amor de Deus, o próprio poder de Deus nos defende pela misericórdia divina. E todos nós, do Exército de São Miguel e todo batizado, temos o compromisso de rezar por todos os sacerdotes. Mas também porque o maligno odeia os jovens, porque é uma das idades mais belas, é a idade da decisão, é a idade da experiência de Deus, mas também é a idade do discernimento do estado de vida. É na juventude que o jovem decide casar-se,
entrar no seminário, entrar no mosteiro, entrar numa comunidade de vida ou de aliança, ofertar a vida. Porque os jovens não têm medo. Eles sabem que são aventureiros. E não quero colocar o aventureiro no sentido da curiosidade, das expectativas, mas quero colocar no sentido da moção do Espírito Santo. Porque diz a palavra de Deus, no Evangelho de João, Jesus falando a Nicodemos, o Senhor diz que o Espírito Santo, nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, e o Senhor diz, assim acontece com aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso que a nossa juventude, especialmente a nossa juventude evangelizada, a nossa juventude da igreja, são pessoas que se deixam conduzir pelo Espírito Santo, se deixam apaixonar-se pela graça de Deus. Mas especialmente nestes dias, nós estamos orando, meditando sobre o matrimônio, sobre a família em geral, sobre os filhos, sobre a relação humana, sobre como o maligno ataca. E eu já disse, gostaria de repetir, a nossa fala aqui, ela não é meramente terapêutica, ela não tem o objetivo em si mesmo de ajudar. Não, se eu pensar desta maneira, se eu conduzir a minha casa daquela outra maneira, se eu tiver um outro modo de falar ao meu esposo e a minha esposa, todas essas coisas são importantes. Mas o que nós estamos pretendendo fazer como Exército de São Miguel, como Instituto Resed, à luz da Palavra de Deus e do magistério da igreja, é defender a nossa casa dos ataques do mundo, dos ataques do maligno e da obra da carne de uma pessoa que ainda está no velho Adão, isto é, necessitado de conversão. Por isso que toda a palavra de Deus anunciada aqui deve ser uma palavra transformadora para a sua casa e para a sua vida. Deve ser uma palavra que deve encantar os nossos olhos. Eu sei que algumas pessoas começam a pensar, não, o pessoal do Exército de São Miguel fala muito do demônio, e eu começo a ter medo do maligno. Falam excessivamente do pecado, que tudo é proibido, nada pode. Você está entendendo a linguagem da pregação. Nós não estamos causando medo ao seu coração, à sua mente, acerca do maligno. Pelo contrário, inimigo conhecido é inimigo derrotado. Na verdade, o Senhor está enchendo o seu coração de poder e graça. Nós não estamos simplesmente dizendo o não pode, o não deve, o proibido. Porque quando a pessoa conhece a verdade de Deus, ela se liberta. Ela começa a obedecer a palavra. E na obediência à palavra se encontra a vida, se encontra a alegria, se encontra a paz. Por isso que a nossa vida, ela é conduzida pela beleza de Deus. Nós somos pessoas apaixonadas por Jesus. Nós somos pessoas apaixonadas pela igreja. Nós somos pessoas apaixonadas pela Virgem Santíssima. Nós somos pessoas apaixonadas por São Miguel Arcanjo. E a lista é interminável. Mas também nós somos pessoas apaixonadas por aqueles sinais que restauram a nossa vida. Por aquelas graças especialíssimas que Jesus deixou na igreja antes de subir ao Pai. Vejam que como Jesus é maravilhoso. Quando ele estava aqui na terra, com seus apóstolos, com seus discípulos, ele pregava o reino de Deus, ele curava as enfermidades, ele expulsava os demônios. Mas antes de Jesus subir para o Pai, ele deixou esse poder para a igreja. Ele deixou esse poder para todo aquele
que conhece a palavra. Por isso que nós somos encantados. É tanto que a carta aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. O mesmo Cristo, com o mesmo poder, com a sua mesma unção, age no meio de nós. Age através da igreja e de maneira especialíssima e ordinária, através dos sacramentos. Os sacramentos são os mistérios divinos na nossa vida. Batismo, crisma, eucaristia. Nós não nos salvaríamos sem eles. E como é belo termos todo o nosso pecado sepultado, termos toda a vida nova no Espírito Santo pela crisma e recebermos todos os dias o alimento de vida eterna. Como é belo, quando a nossa alma está doente, dobrarmos o nosso joelho no confessionário e recebermos ali, num tribunal divino, o perdão de todos os nossos pecados. Como é maravilhoso nos encontrarmos enfermos de doenças, às vezes desconhecidas, ou de falsas doenças, chamadas doenças vexatórias, criadas pelo maligno. Chamamos o sacerdote e ele nos unge com o sacramento da unção e nós ficamos imediatamente curados. Ou nós vamos nos curando no caminhar pela graça de Deus. Mas vejam, meus amados irmãos, não só fomos salvos pelos sacramentos de iniciação, não só nós somos curados pelos sacramentos de cura, mas também o Senhor quer estar no meio de nós e agindo no meio de nós em beleza, com dois sacramentos que são serviços ao amor. Decore essa frase. Existem sacramentos que nos iniciam na vida divina, sacramentos que nos curam a alma e o corpo, e sacramento que nos treinam para viver no serviço do amor. São dois. O sacramento da ordem, todos os presbíteros, diáconos, bispos, e o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, o Senhor instituiu, não porque simplesmente duas pessoas vivam juntas, ou porque a outra pessoa vai me fazer feliz. A gente escuta uma tolice romântica, desse romantismo do século XVIII, do século XIX, e parece que é sacramento. Ah, padre, eu estou apaixonado, etc. Aqui eu não quero tirar o encanto dos afetos, das emoções, porque esse não é o momento para falar desse assunto. Aqui nós vamos falar da beleza da graça divina que passa pelo sacramento do matrimônio como serviço ao amor. E já dizíamos, nós somos as únicas criaturas na escala do criado que fomos criados uns para os outros. Convença-se disso. Você foi criado para o outro. Você foi criado para fazer o outro feliz. E a igreja de Nosso Senhor se expressa de maneira muito bela. Ele diz assim: a vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, tais como saíram das mãos de Deus, do Criador. Isso aqui é muito impressionante, porque quando eu recebo jovens que dizem: padre, eu tenho o desejo de querer ser sacerdote, ou de entrar no convento, no mosteiro, pode ser homem e pode ser mulher, e eu escuto o desejo, porque pedem a carta, eu faço a seguinte pergunta: você tem o desejo de casar? E observe a resposta. Muitos dizem: não, padre, eu justamente vim aqui porque eu quero ser padre, porque eu quero ser freira. E observem, a maternidade e a paternidade foi escrito no coração de cada pessoa humana. Então, se a pessoa que nasce dentro do ser o desejo de servir o amor através do outro em duas pessoas, ela também não tem a capacidade de ser sacerdote, de ser uma monja, de ser uma freira, porque tudo passa pela beleza da maternidade e da paternidade. O que é um sacerdote? Um pai.
o que é uma freira, uma monja, uma mãe? O que você é para a sua família? Todos nós iremos exercer maternidade e paternidade. Por isso que é, em primeiro lugar, no plano de Deus, no projeto de Deus, todos nós nascemos uns para os outros, uns para servir o outro. E vou mais adiante. Nas Escrituras, nós encontramos várias figuras para definir a relação de Deus com o seu povo, a relação de Deus com Israel, a relação de Deus com a igreja. Nós encontramos a figura do pastor, nós iremos ver agora nesse tempo de Páscoa. Nós escutamos Jesus dizendo, ele se coloca como a porta, ele se coloca como a luz, ele se coloca como o caminho. E de diversas maneiras Jesus se expressa, e até o Antigo Testamento se expressa, falando que Deus é para Israel aquele que marcha à frente, aquele que caminha. Mas a figura que mais define a relação de Deus no Antigo Testamento com o seu povo e a relação de Jesus com a igreja é a figura do esposo. Grave isso no seu coração. A figura do esposo. Deus é para Israel o esposo. E Israel é para Deus a esposa. Jesus é para a igreja o divino esposo. A igreja é para Jesus a sua divina esposa. Por isso que ele a conquistou com o seu sangue. Por isso que ele a purificou. Por isso que ele a resgatou. O que é que nós fazemos quando somos mergulhados no batismo? Nós somos resgatados pela graça e pelo poder de Deus para entrarmos no mistério de graça e ressurreição e entrarmos no mistério de nos tornarmos a esposa de Cristo. Toda a igreja é a esposa de Cristo. Aqui nós já estamos compreendendo a beleza do sacramento do matrimônio. Todo sacramento há um sinal, e todo sacramento tem um significado deste sinal. Por exemplo, o sacramento do batismo, o sinal é a água. E o que a água significa? O sepultamento do pecado e o renascimento para uma vida nova. Outro exemplo, o sacramento da Eucaristia. Qual é o sinal? O pão e o vinho. O que significa? Nos alimentando da Eucaristia, nós nos tornamos aquilo que nós recebemos, o corpo de Cristo. E o sacramento do matrimônio? Qual é o sinal? Qual é o sinal visível? É tanto que dos 7 sacramentos, o único que o ministro daquele sacramento não é o bispo, não é o sacerdote, não é o diácono, é o sacramento do matrimônio. São os cônjuges, o esposo e a esposa, que dão-se em matrimônio diante do altar de Deus. E o que ele representa? Ele representa Jesus. E o que ela representa? Ela representa a igreja. Você que é noivo, você que é noiva, você que é jovem, que está se preparando para o matrimônio. Você não vai casar simplesmente para ser feliz. Tire isso de sua cabeça. Você vai casar com a missão de fazer o outro feliz. Quando eu assisto matrimônios e abençoo, tanto que o sacerdote é um que recebe o consentimento, abençoa a união e assina a documentação, a ata para que aquele matrimônio seja válido. Quando eu assisto matrimônio, sempre nós devemos entrar nessa realidade mística, espiritual e sacramental. Quando eu digo, esposo, como você deve amar sua esposa? Como Jesus ama a igreja. E como é que ele ama? Dando o seu sangue na cruz. Esta é a dimensão do serviço do amor. Também eu digo à esposa, esposa, como você deve amar o seu esposo? Da mesma maneira que a igreja ama seu Senhor.
Aqui é a dimensão espiritual, teológica, da beleza do sacramento do matrimônio. Obviamente o demônio odeia isso aqui. Porque o demônio não quer você que é casado ou casada, você que está debaixo da graça do sacramento do matrimônio. O demônio não quer que você testemunhe de maneira visível, de maneira constante, essa realidade. Aquilo que a Santíssima Eucaristia é, quando é exposta no ostensório, que nós adoramos, naturalmente num outro nível espiritual, você é no seu cotidiano, com a sua esposa, com o seu esposo, testemunha da relação entre Cristo e a igreja. E a igreja continua dizendo, quero citar 2 parágrafos do catecismo, o 1616, 1616 e o 1617. Vejam que coisa extraordinária. É o que o apóstolo Paulo nos dá a entender quando diz. Está citando Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 26. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, a fim de a santificar. Aqui não precisaríamos dizer muita coisa. Se nós compreendemos a palavra de Deus e o ensinamento da igreja, sabemos a beleza que é o sacramento do matrimônio. E o texto continua e acrescenta imediatamente, São Paulo escrevendo, por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher e serão os dois uma só carne. Veja o que São Paulo diz, é grande este mistério. Digo em relação a Cristo e a igreja. O mistério do sacramento do matrimônio é extraordinário, é grande porque representa Cristo e a igreja. O número 1617 diz, toda a vida cristã tem a marca do amor esponsal entre Cristo e a igreja, toda a vida cristã. Nós podemos chamar Deus de médico, Jesus de médico, de mestre, de Senhor, etc. Ele é tudo isso. Ele é nosso médico, Ele é nosso mestre, mas Ele é o esposo da igreja. Ele é o esposo das nossas almas. Diz o catecismo, já o batismo, entrada no povo de Deus, a gente entra no povo de Deus através do batismo, é um mistério nupcial. Porque quando nós nos batizamos, nós entramos no corpo de Cristo, nos tornamos membros do corpo de Cristo, e é uma relação nupcial, matrimonial. E diz, é por assim dizer, o banho das núpcias, que precede o banquete das bodas, a Eucaristia. No batismo, a esposa é toda lavada e purificada para o esposo, e na Eucaristia é o grande banquete nupcial. Nós escutamos na Santa Missa. O sacerdote com a Eucaristia na mão diz, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. E segue o texto, diz, o matrimônio cristão, por sua vez, torna-se sinal eficaz, sacramento da aliança de Cristo com a igreja. Exatamente isso. Por isso aqui contém toda a beleza. E uma vez que santifica e comunica a graça desta aliança, o matrimônio entre batizados é um verdadeiro sacramento da nova aliança. Um verdadeiro sacramento da vida eterna. Um verdadeiro sacramento da nova aliança instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, talvez você esteja apaixonado por alguém ou apaixonada por alguém e você já esteja se perguntando, será que é da vontade de Deus que eu me case com esta pessoa? Vou dizer 2 indicações. A primeira, nunca se case antes de curar-se, porque quem não tem o coração curado não conseguirá amar agapicamente. É fácil amar eroticamente, desejando. É fácil amar como amigos, mas amar na relação entre Cristo e a igreja, ágape, isso só no Espírito Santo e para os corações curados. Como também já citamos, a pessoa que pretende se casar
contrair matrimônio diante de Deus e da igreja, não deve fazer para ser feliz. Deve fazer para fazer o outro feliz. Basta olhar para Jesus crucificado. Basta olhar para a Virgem Mãe de Deus, modelo da igreja. Ela, aos pés da cruz, toda dele, como mãe, esposa e virgem. Ele na cruz como esposo, todo dado a ela para lavá-la e purificá-la pelo seu sangue. Por isso que o inimigo de Deus odeia os sacramentos, odeia a igreja, odeia o matrimônio, porque nós passaríamos horas e horas falando da beleza do sacramento do matrimônio, da beleza da relação entre Cristo e a igreja, da beleza do divino esposo e a divina esposa, que é a igreja, da beleza do seu sacramento do matrimônio, da sua relação que você contraiu diante de Deus. Estava eu uma vez, isso tem 2, 3 meses, numa terça-feira fazendo o estudo bíblico, lá na nossa paróquia. E no final do estudo bíblico, o nosso sacristão chega para mim e disse: padre, tem uma família aí atrás que tem uma jovem que está passando por uma espécie de espasmos e queria que o Senhor atendesse. Eles esperaram até o estudo bíblico terminar, isso era por volta das 21 horas. Lá na nossa paróquia nós temos a missa 7h30 da noite e às 20 horas segue o estudo bíblico. Eu não sabia exatamente do que se tratava. Antes de me dirigir a esta família, peguei o óleo dos catecúmenos, que é o óleo que nós usamos para o exorcismo, juntamente com o óleo da unção dos enfermos. Coloquei algumas gotas na minha mão e me dirigi àquela família. E segurei na mão daquela jovem. De fato, ela tinha alguns espasmos. E ela não reagiu ao meu toque das minhas mãos ungidas ali imediatamente com o óleo dos catecúmenos. A figura maligna, ela sempre identifica os sacramentais. Percebia-se que era uma crise de ordem psiquiátrica. E conversando com a mãe, ela disse: padre, nós já marcamos a consulta psiquiátrica. Ela vai fazer a consulta. E ela conseguia falar, mas não conseguia falar com muita precisão, mas dava para compreender o que ela dizia. E ali eu fui fazendo algumas perguntas, tocando sempre nas mãos dela, etc. E sempre eu faço uma oração, chamada oração deprecativa, do ritual do exorcismo. Eu não digo à pessoa que vou fazer uma oração do exorcismo. E assim eu fiz. Quando eu comecei esta oração, uma criatura maligna se manifestou naquela jovem. E era muito interessante, porque rapidamente a criatura maligna disse o nome e disse o motivo pelo qual estava dentro daquela jovem. E o motivo maligno era um malefício que a amante do pai dela tinha feito para o pai, que não conseguia nem separar-se da mãe e nem separar-se da amante. Vivia lá e cá uma pessoa perturbada. Como aquela jovem estava passando por enfermidades psiquiátricas e as suas emoções estavam muito fragilizadas, a criatura maligna que acompanhava o pai, obviamente estava irradiando, entrando naquela jovem e saindo, entrando naquela jovem e saindo. Ali já tivemos o discernimento. O problema não estava naquela jovem. O problema estava no seu pai. E eu disse à esposa que estava ali: tem condição de trazer o pai dessa jovem? Ela disse: tenho. Mas aí também seguiram com tratamento psiquiátrico, ela começou a se recuperar bem, mas ainda sempre tinha essa fraqueza no âmbito das emoções, e esse espírito maligno entrava e saía, não fazendo grandes danos a essa jovem.
Aí, num atendimento, chegou a família, a jovem, o pai e a mãe. Obviamente, eu me dirigi rapidamente para o pai e comecei a evangelizá-lo, a falar de Deus, da importância da família, do matrimônio. E ele me disse: padre, eu não consigo sair de lá e de cá. Não consigo sair da minha amante e não consigo abandonar a minha esposa. E percebi que ele estava perturbado. E rapidamente eu disse: o senhor sabe o que está acontecendo com a sua filha? O senhor está sob um feitiço maligno, tem uma criatura maligna que acompanha o senhor e de tanto em tanto está entrando na sua filha porque ela tem emoções frágeis. Ele já teve uma atenção. Ele percebeu que deveria ajudar a sua família. Eu disse: o senhor quer reverter esta situação hoje? Ele disse: sim, padre, eu quero. E comecei com a renúncia. O senhor renuncia ao pecado? Ele disse: renuncio. Renuncia ao demônio? Renuncio. Renuncio a tudo que causa desunião? Renuncio. Depois eu fiz as 3 perguntas sobre o credo, sobre se crê em Deus Pai, se crê no Filho e se crê no Espírito Santo. Enquanto eu fazia essas perguntas, o demônio entrou na jovem que estava ao meu lado. Não me importei. Deveria continuar com a libertação do pai. Queridos irmãos, fiz uma oração de libertação sobre o pai. Mal eu terminei a oração de libertação, o demônio que estava aqui na filha, manifestado, saiu imediatamente pelo poder de Deus, imediatamente pela graça de Deus. Obviamente, nós ainda estamos em processo de libertação dessa jovem, mas especialmente da libertação desse esposo, pela graça da evangelização e da oração. Por que eu estou dando esse testemunho? O maligno, ele vai fazer de tudo. Usar de pessoas, usar de desejo do adultério, usar da pornografia, usar da luxúria, usar de todos esses espíritos afetando a afetividade dos casais para perderem a graça de Deus. Por isso é muito importante, nós já dizíamos e vou repetir de maneira muito rápida, desenvolvermos a vida de oração. É muito importante termos discernimento para renunciarmos o pecado, para renunciarmos às tentações do maligno e para vivermos com humildade debaixo da presença de Deus. Por isso, receba as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E você que é casado, você que é casada, encante-se pelo sacramento do matrimônio, como nós sacerdotes somos encantados pelo sacramento da ordem. Assim como nós padres existimos por graça divina para servir ao amor, você que é esposo, esposa, foram consagrados diante do altar do Senhor para servir os filhos, que é o amor de vocês, para servir a humanidade, para servir a igreja, para fazer o outro feliz. Que Deus os abençoe pela vossa misericórdia e vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Deus lhe pague, Padre Roberto, bem-vindo, por todo esse crescimento tremendo espiritual que nós temos com essas formações. Deus lhe pague muito. Gente, que maravilha ouvir esses testemunhos da graça de Deus e da libertação e ver que Deus é maior que todas as obras do mal contra a nossa família. Você aprende a se proteger, você aprende a se guardar, você aprende a lutar e a vencer. Quero louvar a Deus e quero